Programa Minuto Bola. Está começando mais um Minuto Bola, na apresentação de Daniel Romanelli e Léo Rodrigues. E os destaques do programa de hoje serão amistoso da Seleção Brasileira nesta sexta-feira, Cruzeiro e São Paulo pelo Brasileirão, juntamente com os resultados dos demais jogos da quarta-feira. Nesta sexta-feira, o Brasil realiza mais um amistoso em preparação para a Copa das Confederações de 2013. Depois você vai entender por quê. A adversária será a Costa Rica. Desde 2002, essas duas seleções não se enfrentavam. E nesse último confronto, que foi inclusive pela Copa do Mundo, o Brasil superou os costarriquenhos por 5-2. Pois é, Léo, quase 10 anos depois, veremos as equipes novamente se encontrando. O Brasil, que realizou confrontos contra a Argentina e no fim das contas venceu o Superclássico das Américas, agora os adversários serão a Costa Rica, nessa sexta-feira, e depois o México na terça. Exatamente, terça-feira, dia 11, né? E sobre o jogo desta sexta, que acontecerá na cidade de San José, capital da Costa Rica, vamos começar dizendo que esses amistosos que o Brasil vem fazendo é em preparação para a Copa das Confederações de 2013. Isso, meu amigo, é pelo fato de não disputarmos as eliminatórias. O Brasil, que é país sede da próxima Copa, já está garantido diretamente. É verdade, Léo. Quanto mais amistosos o Brasil fizer, melhor. São as únicas oportunidades da seleção se preparar e ganhar um melhor futebol coletivo. Então, cada jogo, independente de contra quem seja, deve ser bem valorizado, né, Léo? E não custa nada a gente lembrar, Daniel, que esses amistosos contra Costa Rica e México só não vão ser contra equipes de ponta, que é o que o Brasil vinha enfrentando constantemente, a princípio por causa dos maus resultados, que não vinha conseguindo um bom retrospecto contra as grandes seleções e agora dá uma afrouxada no ritmo e pegando adversários menos tradicionais até certo ponto. É verdade, Léo. É até certo ponto pelo fato de o México, que será o próximo jogo, não ser um adversário nada fácil, né? O México tem um bom time, é bom prestar atenção. E a Costa Rica, mesmo sem grandes tradições no futebol, irão jogar em casa contra a seleção. E é outro fator que faz com que o Brasil entre mais ligado. Perfeitamente. Só para situarmos melhor, Daniel, nos outros jogos o Brasil obteve empate contra a Holanda, derrotas contra a França, a Alemanha e até mesmo contra a própria Argentina, no último jogo antes desses dois recentes que valeram pelo Superclássico das Américas. Isso era uma coisa que até então o Brasil não tinha. Mesmo sendo jogos complicados, sempre tivemos por tradição conseguir superar esses grandes adversários. Mas no fundo vejo que essa atitude, a atitude foi certa, do Brasil diminuir um pouco o ritmo. É verdade, Léo. Eu também acredito que o Brasil não está agora jogando contra a Espanha ou a Itália, por exemplo, por medo de continuar perdendo, mas sim pelo fato de dar uma apaziguada, né? Diminuir um pouco a tensão de sempre ter clássicos, que ao mesmo tempo traz um maior desgaste para a seleção. Outra hora o Brasil marca amistosos com 3 novamente. E tempo não vai faltar para isso, né? Uma outra competição oficial para a seleção brasileira só em 2013. E até lá tem todo o tempo do mundo de marcando amistosos contra esses, entre aspas, bicho-papões, né? E assim aperfeiçoando a sua preparação. Não precisa necessariamente enfrentar todos de uma vez só. É dessa forma que o Brasil deve pensar. E agora falar sobre a escalação, o técnico Mano Menezes testou nos treinamentos uma nova dupla de laterais. Foram poupados aí Daniel Alves e Marcelo e jogaram Fábio, do Manchester, e o Adriano, do Barcelona. Mediante a esses dois jogadores, nos reserva algumas curiosidades, né, Daniel? Que o Fábio, quando foi revelado pelo Fluminense, a princípio era visto como lateral esquerdo, pelo fato do seu irmão gêmeo, Rafael, ser lateral direito. Aí com a ida dos dois para o Manchester, onde nem passaram pelos profissionais do Flu, com o tempo ele foi virando lateral direito e conseguindo se destacar um pouco mais que o irmão. É verdade, mas não chega a ser curioso assim ver um lateral no decorrer da carreira mudar da esquerda para a direita ou vice-versa. Isso comprova a qualidade do jogador por conseguir jogar nos dois lados. Uma outra curiosidade de você citar, né, Léo? A outra já é um pouco mais conhecida, Daniel, que é o caso do Adriano, que mesmo sendo lateral esquerdo, é um jogador destro. É um caso meio raro de observarmos, mas quando analisamos friamente, o jogador pode ter algumas vantagens por jogar no seu lado inverso. O destro que joga pela esquerda, ele pode ter uma maior dificuldade de cruzar na linha de fundo, mas também uma maior facilidade de cortar por meio e bater uma bola no gol. Mas o Adriano dá conta, eu cheguei a ver alguns jogos do Barcelona, Adriano jogando na esquerda
também dá certo. A gente lembra também sempre que vê casos assim do Júnior, por exemplo, não é mesmo? Que foi um dos maiores laterais esquerdos da história e era destro. Outro destaque na escalação do Brasil e que muito provavelmente o Mano Menezes vai manter o time no 4-3-3, como já vinha jogando na Copa América. E jogou contra a Argentina. E com a contusão do Damião, é muito provável que o Fred ganhe a posição do time titular junto com o Neymar e Ronaldinho Gaúcho. Vai ser a chance do Fred na seleção, pois até agora ele vem sendo convocado, mas dificilmente visto como uma unanimidade no time, né? Ele que inclusive completou 28 anos nessa segunda-feira, né? Seria um belo presente e uma vaga de titular. Exatamente. Vamos de Brasileirão? Vamos de Brasileirão, Léo. Vamos trocar assunto. Na Arena do Jacaré, o Cruzeiro ficou no empate com o São Paulo por 3-3. Um jogo que deixou os torcedores das duas equipes contentes, hein, Léo? Exatamente, porque foi um bom jogo, né? Um jogo que envolveu polêmicas, golaços, defesas importantes. Muitos jogadores fizeram um bom jogo, inclusive o Luiz Fabiano. Apesar de ele ter perdido um pênalti que foi sofrido pelo Cícero, depois ele ter arrancado da área de defesa até chegar à área do Cruzeiro, e deixar claro aqui que ele se jogou e o Fábio acabou levando o cartão amarelo, mas teve a felicidade de defendê-lo. Eu concordo plenamente, eu não vi pênalti nesse lance, e bem que diz, né? Pênalti mal marcado, a bola não entra. Exatamente. Né? E tanto o Fábio e o Cícero que foram destaques em suas equipes, inclusive, né? O Cícero que vinha sendo contestado, não fazendo boas partidas, torcedores pedindo entrada no Casemiro, mas enfim o Cícero jogou muita bola, né? E falar um pouco do Luiz Fabiano, ele que deu assistência pro gol do Cícero, o segundo da partida. O segundo da partida, se eu não me engano. Ele fez um bom jogo, sim, mas claro, ainda faltou o gol dele, poderia ter sido aquele no gol de pênalti. Exato, e outro destaque foi o Dagoberto, né, que fez um golaço que quem não viu, veja, até corrigindo, o do Dagoberto foi o segundo gol, esse do Cícero foi o de empate. Obrigado. Isso, e deu um belo passe pro gol do Juan, né, que foi o terceiro do São Paulo. Detalhe que a diretoria ainda não renovou o contrato com o jogador, que termina no fim do ano. Ele que já declarou que quer ir pra Europa, o Dagoberto. Olha, Léo, o Dagoberto vai fazer muita falta pro São Paulo, hein? Pode ter certeza. Vai mesmo. No lado do Cruzeiro, o Keirson marcou aí depois de tanto tempo. Ele que passou em branco pelo Santos. Lateral Vitor, que estava no Palmeiras, chegou até a ser o melhor lateral direito no Brasileirão de 2009, se eu não me engano. Eles se destacaram no jogo dessa quarta-feira, hein? Mas esse empate ainda não muda bem em nada em relação à situação que vai passando o Cruzeiro, né? Já está há 9 jogos sem vencer no campeonato, a sua última vitória foi no clássico em Minas contra o Atlético, o que dá uma acalmada é que o Cruzeiro não tem chances matemáticas de entrar na zona de rebaixamento. Pois é. E Cruzeiro que é a equipe de disputar a liderança. E é um ano pra ser esquecido, hein? Pois é. E você acredita que o Cruzeiro possa cair pra segunda divisão? Olha, Léo, apesar de ter feito um ano horrível, eu acredito que o Cruzeiro fica assim na primeira divisão. Mas, assim, vai passar sufoco, mas fica. Eu diria até o Atlético Mineiro também. São equipes que não vão rebaixar, não. E com esse empate o Cruzeiro está na magra 16ª colocação, né? Enquanto o São Paulo perdeu a chance de encostar no Vasco, poderia estar a um ponto da liderança, tanto que esteve 2 vezes à frente do marcador e deixou 2 vezes o Cruzeiro empatar no segundo tempo, né? Mas continua ocupando a 3ª colocação. Exatamente, muito bem falado, Léo. E corre o risco de perder a posição, principalmente aí pro Botafogo, hein? O Botafogo... Vamos tomar cuidado. O Fluminense também, que se ganhar o Flamengo, passa o São Paulo. E pra gente poder finalizar pro seu amigo ouvinte, nós tivemos outros jogos nessa quarta-feira. Também pelo Brasileiro, o Grêmio jogou em casa no Olímpico e venceu o Santos por 1-0. Já pela Sul-Americana, nós tivemos o Vasco enfrentando o Aurora na cidade de Cochabamba, na Bolívia, uma altitude danada. E perdeu de virada por 3-1. E por aqui fica mais um Minuto Bola. Agradecemos a você, ouvinte, por acompanhar mais um podcast do programa. No programa de amanhã, o Brasileiro vai ser o assunto principal com a 28ª rodada. Você ouviu o programa Minuto Bola nas companhias de Daniel Romanelli e Léo Rodrigues. Na gravação e edição de Monique Cristina, orientação e supervisão de Ezio Pessali. Programa Minuto Bola.